Podem estar assentados, você que está aqui conosco, você que está em casa participando deste momento de culto, de adoração ao Senhor. Deus abençoe a sua vida também. Nós estamos agradecidos pelo privilégio de, nesse momento, estarmos vivendo esse tempo de comunhão que ultrapassa os limites das quatro paredes da igreja. A gente sempre falou assim, a igreja precisa sair das quatro paredes, não é? Sempre falou isso, esse é um discurso muito antigo, eu ouço isso desde a minha adolescência, né? E agora, por conta da pandemia, a gente saiu das quatro paredes. Eu estava olhando ali no chat, tem uma família de Imperatriz que está participando do culto nesta noite junto conosco. Olha que coisa boa, nós estamos muito felizes por esse tempo tão precioso, a bênção de podermos ultrapassar os limites, não só das quatro paredes da igreja, não só da nossa cidade, mas a gente chegar em tantos outros lugares, em tantas outras cidades, em pessoas de outros países que acompanham o culto conosco todos os domingos e todas as quartas-feiras, e nós louvamos ao Senhor por esse privilégio tão grande. Nós vamos ler a palavra de Deus. O texto que está em Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, versos 27 e 28. Lucas capítulo 11, os versos 27 e 28. A palavra de Deus nos diz assim: quando Jesus acabou de dizer isso, uma mulher que estava no meio da multidão gritou para ele: como é feliz a mulher que pôs o Senhor no mundo e o amamentou. Mas Jesus respondeu: mas felizes são aqueles que ouvem a mensagem de Deus e a obedecem. Há uma outra versão desse texto que diz que essa mulher, ela gritou do meio da multidão dizendo assim: bem-aventurada, ou bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos que mamaste. Ao que Jesus respondeu: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Eu não sei se você já percebeu, mas desde o início da celebração desta noite, nós estamos tratando de alegria. Desde o primeiro versículo, todos os textos bíblicos, as canções que cantamos falam sobre alegria, porque de fato hoje tem sido para nós um tempo de muita alegria. Lembramos do Salmo 122, quando a Bíblia diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vir à casa do Senhor, estar na comunhão da igreja, poder estabelecer esse tempo de comunhão com você que está em casa, independente do local, independente do seu endereço, saber que nesse momento de culto, nós construímos uma comunhão com tantas pessoas, sem dúvida para nós é um tempo de muita alegria. Mas interessante que Jesus fala aqui de níveis diferentes de alegria. Independente do nível de alegria que você experimenta, existe um propósito comum ao coração de todas as pessoas. Todos querem alegria. Eu não conheço nenhuma pessoa que abriu mão ou que tenha aberto mão de uma vida feliz. Todas as pessoas indistintamente, cada um a seu modo, e às vezes as pessoas fazem algumas escolhas na expectativa de que aquele caminho possa lhe proporcionar um tempo de alegria. Para nós, às vezes soa um pouco estranho que algumas pessoas façam determinadas escolhas, mas na perspectiva dela, aquele seu caminho é o caminho que vai lhe proporcionar algum nível de alegria, algum nível de satisfação, algum nível de felicidade, alguma bem-aventurança. Jesus não negou, em hipótese alguma, Jesus não negou a alegria do coração de Maria. Afinal de contas, a própria palavra de Deus diz que ela é uma bem-aventurada, não é isso? Lembra do momento em que o anjo anunciou que ela seria mãe do Salvador? Ele a chamou de bem-aventurada, como dizendo: Maria, você é uma mulher muito feliz,
porque de todas as mulheres do mundo, você foi escolhida para ser a mãe do Salvador. Jesus não negou o fato de Maria ser uma mulher bem-aventurada. Qual mãe? E eu estou aqui nesta noite com algumas mamães aqui, e certamente de casa existem muitas mães que estão participando desse momento de culto conosco. Qual mãe não se sentiria extremamente privilegiada em ser escolhida para ser a mãe do Messias? Foi nessa perspectiva que aquela mulher, no meio da multidão, vendo Jesus, ouvindo o discurso de Jesus, ouvindo a palavra de Jesus, aquela mulher, ela se enche de coragem para levantar a sua voz no meio da multidão e fazer esta declaração: bem-aventurado o ventre que te trouxe ao mundo, bem-aventurado os peitos que mamaste. Certamente, do ponto de vista humano, aquela mulher tinha plena razão do que estava falando. Mas quando Jesus ouviu estas palavras, Jesus diz assim: mas felizes são aqueles que ouvem a mensagem de Deus e obedecem a ela. Jesus não está de maneira nenhuma negando a bem-aventurança de sua mãe. Mas Jesus está dizendo: olha, existe algo que é muito superior à alegria que Maria sentiu. Existe uma alegria no nível maior, existe uma bem-aventurança que ultrapassa esse nível de alegria que você está falando a respeito de Maria, a respeito da minha mãe. Existe algo melhor. Bem-aventurado, ou mais felizes ainda, são aqueles que ouvem a mensagem de Deus e guardam a mensagem de Deus no seu coração. Eu queria que você prestasse atenção nisso nesta noite, você que está aqui, você que está em casa, porque se todos nós temos uma admiração por Maria, porque a palavra de Deus diz que ela foi uma mulher especial, ela foi escolhida por Deus para trazer Jesus ao mundo. A palavra de Deus, através da declaração de Jesus, está dizendo nesta noite que eu e você podemos experimentar uma alegria maior do que a alegria que Maria experimentou. Basta que nós inclinemos os nossos ouvidos para ouvir a mensagem de Deus e abramos o nosso coração para guardar a palavra de Deus. Não basta ouvir, é preciso ouvir com atenção, mas é preciso manter o coração disponível para guardar. Talvez a pergunta desse momento da mensagem seja: como ser realmente feliz? O que fazer para ser realmente feliz? Porque quando nós olhamos à nossa volta, não apenas nesse período de pandemia, mas em todos os momentos da nossa história, nós complicamos muito as coisas. Por exemplo, relacionamentos são complicados, não é verdade? Seja no ambiente familiar, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente acadêmico, os relacionamentos são complicados. Mas ficar sozinho é pior ainda. Talvez um dos grandes problemas desse período de pandemia seja o isolamento, necessário, mas que gera muitas questões emocionais. Muita gente com depressão, muita gente com ansiedade, muita gente vivendo problemas emocionais muito sérios por causa do isolamento. Ficar sozinho é muito ruim. Por mais complicado que sejam os relacionamentos, a gente se realiza nos relacionamentos. Há uma alegria na comunhão. Ter dinheiro é complicado, mas ficar sem ele então é muito mais complicado, não é? É muito difícil viver sem ele.
A gente está vivendo agora um momento pré-eleitoral. Daqui a pouco a gente vai começar a ser abordado por candidatos, já estamos sendo abordados por pré-candidatos, e aí começa aquela movimentação em tudo quanto é cidade. A política é complicada, mas não tem como ignorá-la. Como viver sem ela? Cada um de nós temos as nossas avaliações a respeito daquilo que está acontecendo na nossa cidade, e a gente quer para a nossa cidade, independente da cidade onde você vive, você que está acompanhando o culto em tantas cidades diferentes, eu tenho certeza que todos nós queremos o melhor para a nossa cidade, e aí a gente precisa se envolver nesses processos, porque a gente quer ver dias melhores para os nossos ambientes. A política é complicada, mas não temos como viver sem ela. Os sistemas econômicos são complicados, eu nunca entendo muito bem como eles funcionam, mas como viver sem os sistemas, como viver sem eles? A tecnologia é complicada, mas a gente teve que entrar nela, teve que aprender a viver dentro da realidade tecnológica nesse período de pandemia, e para poder a gente se interligar ao mundo. Em busca de soluções para uma vida melhor, nós construímos fórmulas. Só que nem sempre as fórmulas para buscar a felicidade, elas atendem necessariamente às nossas demandas. E se existe uma coisa que está sobrando, são fórmulas. Você deve conhecer um monte de fórmulas para ser feliz. Sempre que eu vejo aí nas estantes das livrarias, os livros de autoajuda, geralmente eles trazem fórmulas, né? 12 passos para a felicidade, 25 passos para se dar bem na vida, e não sei mais o que, um monte de fórmulas construídas a partir de percepções humanas, fórmulas para o casamento, fórmulas para a empresa, fórmulas para, enfim, para tantas situações da vida. As concepções humanas de felicidade não são novas, elas já existiam nos tempos de Jesus. Por exemplo, no capítulo 12 do Evangelho de Lucas, verso de número 19, um homem encontra a fórmula da felicidade. E a palavra de Deus nos diz que depois de juntar todas as suas riquezas, ele disse para si mesmo: direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Em outras palavras, alma, seja feliz. Aquele homem achava que ter todo o dinheiro suficiente para uma vida confortável era a solução para que ele pudesse ter uma vida plenamente feliz. Jesus, ele não achou essa fórmula muito inteligente. E na continuação dessa história, a palavra de Deus registra a seguinte expressão: mas Deus lhe disse, insensato, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado? Para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. As fórmulas humanas não são suficientes para resolver plenamente as questões complicadas do mundo cada vez mais difícil, e tem se tornado cada vez mais complicado. Em diversas vezes, Jesus, ele nos falou a respeito desse tema da felicidade. Por isso, nesta noite, eu gostaria de lembrar de algumas palavras de Jesus. Porque se naquele momento Jesus diz, olha, mas bem-aventurado, ou é muito mais feliz quem ouve a palavra de Deus, e quem pratica a palavra de Deus, quem guarda a palavra de Deus no coração,
Essa não foi a única vez que Jesus nos dá orientações e indicações seguras sobre como ter uma vida de fato feliz. Então, nesta noite, eu quero dividir com você pelo menos 4 palavras de Jesus a respeito de como ter uma vida feliz. Em primeiro lugar, para ser feliz, nós precisamos fechar os olhos da dúvida e abrir os olhos para as convicções espirituais. Desviar os nossos olhos da dúvida, das incertezas, para abrir os nossos olhos e colocar o nosso coração nas convicções espirituais. Capítulo 7 do Evangelho de Lucas, verso 23, Jesus diz assim: e felizes são as pessoas que não duvidam de mim. Felizes são as pessoas que não duvidam de mim. Tanto durante o seu ministério, como durante todos esses 2000 anos de história, existem muitas pessoas que creem em Jesus, mas existem muitas pessoas que duvidam de Jesus. E é possível que nesta noite eu esteja falando para pessoas que tenham uma confiança muito grande em Jesus. Mas é possível também que eu esteja falando para alguma pessoa que duvida de Jesus. Alguma pessoa que tem alguma desconfiança a respeito da verdadeira missão de Jesus. Alguma pessoa que desconfia se o sacrifício de Jesus de fato é suficiente para trazer o perdão para os nossos pecados. Pois bem, Jesus diz que felizes são as pessoas que não duvidam de mim. No capítulo 20 do Evangelho de João, verso de número 29, depois da ressurreição de Jesus, e no seu encontro com Tomé, e Tomé foi aquele que duvidou, você lembra disso? A palavra de Deus descreve esse novo momento do encontro de Jesus com os discípulos, agora com a presença de Tomé, e Jesus declara assim: você creu porque me viu, disse Jesus. Felizes são os que não viram, mas a si mesmo creram. Há uma alegria, há uma felicidade diferente quando nós depositamos em Jesus Cristo a nossa fé. Segundo a perspectiva natural, a partir daquilo que é humanamente normal, quem não viu com os olhos não acreditou. Quem acreditou sem ver, ou foi enganado ou enlouqueceu. Na perspectiva de Jesus, os olhos naturais são incapazes de ver um Deus que transcende a matéria e os atributos humanos. Se Deus transcende o tempo, a matéria, o espaço e todas as leis físicas humanas, todas as provas naturais podem servir para muitas coisas, mas não tem utilidade absolutamente nenhuma para as questões da vida espiritual. O que a palavra de Deus nos convida é transcender a esta realidade da comprovação humana. Eu não preciso de ter fé para dizer que isso aqui é uma madeira. As minhas mãos estão tocando, os meus olhos estão vendo. Isso é constatação, não preciso de fé para isso. Tiago capítulo 1, verso 6, a palavra de Deus diz assim: peça porém com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é sublevada e agitada pelo vento. A gente precisa ultrapassar o nível da dúvida para entrarmos no caminho da fé. É preciso ultrapassar o nível da ignorância, o nível da dúvida,
da falta de conhecimento espiritual para andarmos nos caminhos da fé. Mas em segundo lugar, palavras de Jesus também, feliz é aquele que conhece a Deus sem terceirizar suas experiências com Ele. Nós vivemos num tempo de muita terceirização. Se a gente quer alguma coisa, a gente paga alguém para fazer para a gente. Isso é terceirizar. É a gente oferecer a alguém a oportunidade de fazer alguma coisa a nosso favor para receber algo em troca. E infelizmente, existem muitas pessoas terceirizando a fé, achando que pagando, alguém vai fazer alguma coisa a seu favor. Mateus capítulo 16, verso 17, o texto da palavra de Deus nos diz assim: Jesus afirmou: Simão, filho de Jonas, você é feliz, porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente de meu Pai que está nos céus. Jesus havia perguntado aos discípulos: o que diz os homens ser o Filho do Homem? E aí eles disseram: olha, existem muitas opiniões diferentes. Uns dizem que tu és João Batista, Elias, ou alguns dos profetas, Jeremias. E Jesus perguntou aos discípulos: e vocês, o que vocês acham? E Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isto é, tu és o Messias, tu és o cumprimento da promessa, tu és aquele que havia de vir. E Jesus disse para Pedro: Pedro, você é feliz. Você é feliz porque você recebeu essa revelação diretamente de Deus. Você é feliz porque você sabe disso, não é porque alguém te falou, não é porque alguém viveu uma experiência e te contou como é que é. Não, você é feliz porque você recebeu de Deus essa revelação. Sabe, queridos, tem muita gente terceirizando a sua vida com Deus a partir da experiência dos outros, quando na verdade Deus nos convida a termos uma experiência com Ele. Deus tem nos convidado a viver na sua presença, Deus tem nos convidado a meditar na sua palavra e permitir que esta palavra fale ao nosso coração. Deus tem nos oferecido a oportunidade de, pela ação do seu Santo Espírito na nossa vida, a gente ter a nossa mente aberta, o nosso entendimento aberto para compreender as verdades de Deus. Deus tem nos convidado a uma experiência de vida com Ele. E na verdade, o grande privilégio da vida cristã significa andar com Jesus, experimentar de Jesus todos os dias, recebendo esta revelação de Deus todos os dias na nossa vida. Por isso Jesus disse: Pedro, você é feliz. Você é feliz porque esta verdade, ela não é emprestada. Essa verdade não é fruto de experiência alheia. Essa verdade é resultado da ação de Deus, trazendo esse conhecimento para o seu coração. Meu irmão, minha irmã, você que está em casa, não terceirize a sua vida com Deus. Não terceirize, não viva das experiências alheias, não viva das experiências dos outros. Lógico que quando nós ouvimos o testemunho daquilo que Deus está fazendo na vida de alguém, isso nos traz encorajamento. Quando a gente ouve as experiências e o testemunho daquilo que Deus tem feito na vida dos nossos irmãos, isso renova as nossas forças. Mas nós não podemos nos contentar com as experiências alheias. Nós precisamos buscar experiências com Deus e viver nossas experiências com Ele dia após dia. Dia após dia. Em terceiro lugar, você é feliz na medida em que você entende que você precisa mudar sua condição de ouvinte para praticante da fé verdadeira. Somos felizes quando nós ultrapassamos o nível de sermos apenas ouvintes da verdade e nos tornamos praticantes da verdade.
São palavras de Jesus no capítulo 13 de João, verso 17. Já que vocês conhecem esta verdade, serão felizes se a praticarem. Já que vocês conhecem esta verdade, serão felizes se a praticarem. O Evangelho não é um texto para ser admirado simplesmente. Mas mais do que isso, o Evangelho é um texto para ser vivido. A palavra de Deus diz assim: aquele que atenta para a lei perfeita, a da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, esse será bem-aventurado no que fizer, esse será feliz no que fizer. Somos felizes quando vivemos a palavra de Deus. Não importa se as pessoas que estão à nossa volta, elas ignoram essas verdades. Não importa se as pessoas que estão à nossa volta não vivem as verdades da palavra de Deus. Porque o que nos interessa é poder viver a palavra de Deus e receber da palavra de Deus as orientações para cada passo da nossa vida. Sabe por quê? No mundo de Deus, não existem simpatizantes. O céu não será povoado por simpatizantes do Evangelho. Ou quem sabe, por simpatizantes da igreja. Existem pessoas que são simpatizantes dos ambientes. Gostam de estar nos ambientes. Mas não é isso que caracteriza o cidadão do reino de Deus. Não estarão com Jesus aqueles que são simplesmente simpatizantes do reino. Temos o costume de nos sentirmos parte do que gostamos. Os grupos são formados por pessoas que têm afinidades, que gostam de coisas parecidas, que andam de forma semelhante. Mas o que a palavra de Deus nos diz é que feliz é aquele que tem convicções profundas, tão profundas, que permitem que essas convicções extraídas do Evangelho sejam convicções transformadoras na sua vida. Por isso, Jesus diz: é preciso ultrapassar o nível de simplesmente conhecer a verdade. É preciso viver felizes os que praticam as verdades da palavra de Deus. Por último, ser feliz é diferenciar os mitos religiosos da verdadeira fé cristã. E aí eu quero voltar àquele encontro de Jesus com aquela multidão, quando aquela mulher fez aquela importante declaração. Jesus estava fazendo um grande discurso, e diz a palavra de Deus, quando Jesus acabou de dizer isso, uma mulher que estava no meio da multidão gritou para ele: como é feliz a mulher que o pôs no mundo, que pôs o Senhor no mundo, e o amamentou. Mas Jesus então respondeu: mas felizes são aqueles que ouvem a mensagem de Deus e obedecem a ela. Os mitos da fé colocam pessoas comuns, pessoas como nós, como se fossem pessoas que estivessem num outro patamar. Os mitos da fé transformam elementos humanos em semideuses, quase semelhantes ao próprio Deus. Os mitos religiosos acabam desviando a nossa atenção da pessoa de Cristo, acabam desviando a nossa atenção da centralidade da cruz. E aqui está o grande perigo dos mitos religiosos, sejam eles
quem quer que seja. Existem muitos mitos religiosos em nosso tempo. Pastores, bispos, apóstolos, missionários. Gente que tem se colocado como se eles estivessem num patamar mais elevado do que a gente comum. Então, e muita gente se autopromovendo em verdadeiros mitos religiosos dentro de nossa cultura, dividindo a atenção das pessoas, para que as pessoas, ao invés de olharem para Jesus, olhem para as suas vidas, como se eles fossem semideuses. Nesse momento da história, Jesus nos dá uma grande lição, quando no meio de um discurso, uma mulher no meio da multidão, tenta construir um mito religioso, dizendo: como é feliz a mulher que pôs o Senhor no mundo e a amamentou. Tentando transformar Maria num mito religioso, como se ela estivesse acima do bem e do mal. Jesus imediatamente, ele tenta nesse momento restaurar esse discurso, consertar esse discurso, restaurar essa compreensão, consertar esta compreensão, quando Jesus diz assim: mas felizes são aqueles que ouvem a mensagem de Deus e praticam a palavra de Deus, obedecem a palavra de Deus. Lógico que Jesus não estava de forma alguma desmerecendo a Maria, e nós também não a desmerecemos. Mas o que Jesus está procurando dizer: olha, nós não podemos confundir as coisas. Que ela foi uma bem-aventurada, isso não há dúvida. Que ela foi uma mulher feliz, isso não há dúvida. Mas a verdadeira felicidade não é transformar uma pessoa num mito religioso. A verdadeira felicidade está em ouvir a palavra de Deus. Por que ouvir a palavra de Deus é tão importante? Porque por algum motivo, Deus escolheu o ouvido como o canal do despertamento da fé. Existem muitos textos na palavra de Deus que provam isso. Isaías 55, verso 3, a palavra de Deus diz: inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá. Porque farei convosco um pacto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências prometidas a Davi. O próprio Jesus, no capítulo 5 do Evangelho de João, verso de número 24, ele diz assim: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entra em condenação, mas já passou da morte para a vida. O apóstolo Paulo, escrevendo na carta aos Romanos, no capítulo 10, verso de número 17, ele diz: porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Não é à toa que Jesus diz aqui: bem-aventurados aqueles que ouvem a mensagem de Deus. Você está ouvindo a mensagem de Deus nesta noite? Bem-aventurado é você. Mais feliz é você, diz Jesus. Bem-aventurado aquele que ouve a mensagem de Deus, aquele que é capaz de parar um pouco, desligar-se do mundo, para receber da parte do Senhor a orientação de Deus para a sua vida. Existe uma diferença entre escutar e ouvir. Não é simplesmente um barulho que acontece do nosso lado, não é apenas um barulho que nos chama a atenção, mas é mais do que isso, é atender, é mostrar o coração receptivo. Ouvir a palavra de Deus e a mensagem de Deus é ampliar a nossa compreensão, para que o entendimento das coisas espirituais possa de fato acontecer na nossa vida. Ouvir implica em dispor o coração para receber. Por isso Jesus diz: bem-aventurados aqueles que ouvem a mensagem de Deus e obedecem a elas. Os mitos complicam a vida.
Mas Jesus, Ele simplifica todas as coisas. Jesus simplifica. Por isso, Jesus nos convida, nesta noite, a sermos bem-aventurados. Jesus nos convida a sermos, de fato, felizes. No capítulo 10 do Evangelho de Lucas, nos versos 23 e 24, a palavra de Deus nos diz que Jesus fala de maneira muito específica para os discípulos a respeito da felicidade. O texto diz assim: então Jesus virou-se para os discípulos e disse só para eles: felizes são as pessoas que podem ver o que vocês estão vendo. Eu afirmo a vocês que muitos profetas e reis que gostariam de ter visto o que vocês estão vendo e não puderam, e gostariam de ter ouvido o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Os discípulos viveram a alegria de poder ver e ouvir a palavra de Jesus. O tema da mensagem desta noite é um convite à felicidade. E o tema é uma alegria bem maior. Jesus, Ele nos oferece uma alegria muito maior do que a religiosidade. Jesus nos oferece uma alegria bem maior de sermos um mito. Jesus nos oferece uma alegria bem maior, porque o texto da palavra de Deus diz assim: mais felizes. Há uma alegria maior quando nós ouvimos a mensagem de Deus e decidimos obedecer a palavra de Deus. E nesta noite, quando compartilhamos da mensagem de Deus, você tem a oportunidade de decidir obedecer a esta palavra bendita. Mas felizes aqueles que ouvem a mensagem de Deus e a obedecem. Você deseja nesta noite tomar a decisão de obediência a esta palavra? Você que está ouvindo nesta noite a mensagem de Deus, você deseja abrir o seu coração e dizer: Senhor, eu quero ser mais do que ouvinte, eu quero obedecer. Eu quero viver esta alegria maior que a palavra do Senhor nos promete. Nesta noite, você que está aqui, você que está em casa, você tem a oportunidade de tomar uma decisão. A decisão de manter o seu coração disponível, não apenas para ouvir, não apenas para receber, mas para viver, para obedecer plenamente a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Se você decide nesta noite tomar essa decisão de fé, se nesta noite você decide receber a Jesus como seu Salvador pessoal, se nesta noite você decide experimentar desta alegria maior, então abra o seu coração. E esse é o momento de você dizer no seu coração: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu quero manter o meu coração disponível para a Tua palavra. Mais do que ouvir, eu quero obedecer. Porque eu também quero viver esta alegria plena que só o Evangelho é capaz de proporcionar na vida de todo aquele que crê. E se você crê, esse é o momento de você depositar em Jesus a sua fé, recebendo Jesus como seu Salvador pessoal. Eu quero orar a Deus por sua vida, seja aqui no presencial, seja em casa. Nós estamos partilhando da mesma mensagem de Deus.
estamos partilhando do mesmo Evangelho de Jesus. E todos nós temos a oportunidade de, nesse momento, declarar a nossa confiança no Senhor. Dizer: Senhor Jesus, eu creio nesta palavra. Eu creio que o Evangelho é o poder de Deus. Eu creio que somente em Jesus eu posso ter esta verdadeira felicidade. Se nesta noite você crê nesta mensagem de Deus para o seu coração, esse momento é o momento de você depositar em Jesus a sua fé, aceitar a Jesus como seu Salvador. Nós estamos orando aqui, as pessoas estão orando em suas casas, mas a decisão é muito particular, é muito individual. Deus conhece aquilo que vai no seu coração nesse momento. Por isso, esse é o momento de você fazer uma declaração de fé, dizendo: Senhor Jesus, entra no meu coração. Nesta noite, perdoa os meus pecados. E eu quero começar um novo caminho na presença de Jesus. Se você deseja tomar essa decisão de fé, esse é o momento de você fazer isso. Feche os seus olhos. Fale com Deus agora. Ó Deus bendito, tantas pessoas estão ouvindo a mensagem, e a Tua palavra diz que felizes são aqueles que ouvem a mensagem de Deus e a obedecem. Muita gente ouviu a Deus, e nesse momento é o momento da decisão para obedecer. Nós queremos pedir, Deus, que o Teu Espírito Santo esteja tocando agora em muitos corações, para que pessoas possam obedecer a Tua palavra, receber a Jesus como Salvador e começarem um novo tempo, um novo caminho na Tua presença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Se você tomou essa decisão e nesta noite Deus tem falado ao seu coração, então eu gostaria de que você fizesse desse momento o momento de entregar a sua vida a Jesus. Porque a Bíblia diz que felizes é aqueles que ouvem a mensagem de Deus e a obedecem. E se você deseja tomar essa decisão de fé, eu quero orar a Deus por sua vida de maneira muito específica. Você vai levantar a sua mão aonde você estiver, seja aqui no presencial, seja na sua casa, não importa. Você vai levantar a sua mão dizendo: eu creio em Jesus. Eu recebo a Jesus como meu Salvador. Aonde você está? Esse é o momento de você depositar a sua fé em Jesus e dizer: eu creio em Jesus como meu Salvador. Você quer tomar essa decisão de fé? Então levante a sua mão agora. Eu quero orar a Deus por sua vida. Se é uma pessoa, seja aqui no presencial, seja no seu ambiente familiar, este é um momento especial, a oportunidade para que você tome uma decisão de fé. Se você está em casa, no hospital, em qualquer lugar, acompanhando pelo celular ou pela televisão esse momento de culto, você tomou nessa hora a sua decisão de fé, eu quero pedir para que você nos dê um retorno dessa sua decisão. Escreva no chat aí, no grupo de interação desse culto: eu quero depositar a minha fé em Jesus nesta noite. Ou eu recebo Jesus como meu Salvador nesta noite. Ou então você pode colocar o seu celular em frente a esse QR Code que nós vamos colocar aqui na tela, para que, se você colocar o seu celular em frente a esse QR Code, você vai ser encaminhado para uma página
para você preencher um pequeno questionário, colocando o seu nome e o número do seu celular. Mande para nós. Nós queremos entrar em contato com você, queremos orar por sua vida, queremos te acompanhar nesses primeiros passos da vida cristã. Semana passada, uma senhora lá de Pernambuco tomou a sua decisão ao lado de Jesus no culto de domingo. Não importa de onde você esteja, de onde você seja, nossa equipe de integração durante esta semana fez contato com ela, oramos juntos, pedindo que Deus cuide e abençoe nessa nova caminhada. Não importa se você é de São Gonçalo, se você é de outra cidade do Rio de Janeiro, se você é de outro estado e está acompanhando esse culto, não importa, não tem problema. O que importa é que você nesse momento deposite a sua fé em Jesus. Isso que é importante. Então, nos dê um retorno. Se você tem dificuldade com QR Code, nós vamos colocar aqui o número do WhatsApp da igreja. O WhatsApp todo mundo sabe mexer, não é? 2606-3323. Mande um recado para nós dizendo: eu recebi a Jesus como meu Salvador nesta noite. Ou quem sabe você estava afastado dos caminhos do Senhor e nesta noite você decidiu voltar para a presença de Deus. Eu decidi voltar para os caminhos do Senhor nesta noite. Nós queremos orar a Deus por sua vida. Nos dê um retorno de sua decisão e nesta semana vamos entrar em contato com você. Se possível ainda hoje, a gente vai orar com você pelo telefone, pedindo as bênçãos do Senhor e o cuidado do Senhor sobre a sua vida. Porque felizes são aqueles que ouvem a mensagem de Deus e a obedecem. Estas são as palavras do Senhor Jesus. Amém, queridos? Amém. Que privilégio poder viver esse tempo junto com você, e cremos que a mensagem do Evangelho, ela é uma semeadura. E nós louvamos a Deus porque nesta noite a gente pôde semear a palavra de Deus em tantos corações diferentes, e louvamos a Deus pela bênção de podermos estar aqui juntos, reunidos, junto com você que está em casa, todos movidos pelo mesmo Espírito, independente do endereço aonde você está, estamos todos movidos pelo mesmo desejo de andarmos na presença de Deus e fazermos a vontade do Senhor. Se porventura você ainda não está inscrito no canal da Primeira Igreja Batista em Brasilândia, então aproveite esse momento, inscreva-se em nosso canal. Nós já temos 2.180 pessoas inscritas no canal e nós louvamos a Deus porque a cada semana mais pessoas vão se inscrevendo, mais pessoas vão acompanhando todo o conteúdo que nós temos lá no canal. Então inscreva-se em nosso canal, é muito fácil, é só entrar no YouTube, colocar lá Primeira Igreja Batista em Brasilândia, e aí você vai ver a expressão inscreva-se. É você clicar ali no inscreva-se e a partir desse momento você já vai ter acesso a todos os conteúdos do canal da Primeira Igreja Batista em Brasilândia. Compartilhe do vídeo desta noite em seus contatos, para que a mensagem desta noite alcance a vida de muitas outras pessoas. Dá um like, Alan falou sobre a importância de dar o like, não é? Dá um like aí, dizendo que você gostou da programação, e se você clicar lá no sininho, você vai receber a notificação sempre que nós postarmos um novo vídeo lá no canal. Tá bom? Todos os dias nós temos um vídeo novo, todos os dias. Nós temos o Café com Fé, e aí temos um vídeo novo todas as manhãs. Todo dia, 7 horas da manhã, nós temos o Café com Fé, um devocional de apenas 5 minutos para abençoar a sua vida e abençoar o seu dia. Além disso, temos vídeos para as crianças, para os idosos, para a família, dose de esperança, tanto material para abençoar a sua vida e a vida da sua família. Que Deus te abençoe, que seja esta uma semana muito feliz na sua vida, porque a Bíblia diz que bem-aventurados os que ouvem a mensagem de Deus e obedecem. Então, obedeça a palavra de Deus, vive intensamente a palavra de Deus, e que a alegria da presença do Senhor seja abundante em sua vida. Amém? Deus te abençoe.
Música